Boa noite, pessoal. É sempre uma satisfação muito grande estar novamente ocupando essa tribuna e hoje já com um pouco mais de presença de pessoas. Estamos no mês do Natal, no mês onde se comemora Jesus. Mas o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. E o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E eu quero ler para vocês essa passagem. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, 4, 6 e 10. Então, falando da bem-aventuranças, eu gostaria de falar hoje, por causa do mês, sobre quem falou essas parábolas. O Sermão do Monte tem esse nome porque foi feito na Galileia. E esse monte ficava junto ao mar da Galileia. E foi aí que Jesus fez a sua maior pregação. E uma delas foi esses sermões. Mas então, falando sobre esse Espírito puro que reencarnou nesse planeta para nos dar um norteamento melhor que necessitávamos, que era o norteamento do amor. Então eu quero falar sobre ele nesse instante. E Jesus vem da época de uma linha, de uma linhagem, de um roteiro de Davi. Porque muitas vezes quando ele passava nas vielas de Jerusalém, o pessoal gritava, né? Jesus, filho de Davi. Porque Davi, quando foi rei de Jerusalém, que tem a cidade de Davi, que é pertinho de Jerusalém, ele quis, depois de muito tempo, fazer um templo para a morada de Deus, onde ele colocaria lá a Arca da Aliança com as tábuas de Moisés. E nesse momento que ele teve esse ensejo de fazer o templo, teve um profeta chamado Natã, que ele se aconselhava, e esse profeta foi até Davi e falou que teve um sonho, que conversou com Deus, e Deus disse que não ia morar num templo feito de pedra construído pelos homens. Então, que ele não fizesse isso, porque ali não seria o lugar dele. Que ele teria mais tarde, ia vir um espírito que fosse falar a sua palavra. E depois de passado quase 1000 anos, Maria estava esperando Jesus. E eles estavam em Jerusalém. E quando Maria deu à luz, depois de alguns dias, como era a tradição de Moisés, e se fosse menino, eles fariam a circuncisão. E a circuncisão era feita no templo de Jerusalém. E aí, por quê? Esse templo de Jerusalém foi feito por Salomão. Depois foi destruído, depois foi reconstruído de novo. E nessa época
o templo de Jerusalém estava lá e fazia-se a circuncisão. Então ficava lá o sacerdote, o sumo sacerdote, e era costume levar as crianças para fazer essa passagem, né, que é um ritual, né, que é um processo judaico. E Maria e José foram ao templo. E lá tinha um sacerdote chamado Simeão. Essa história eu vou estar tirando desse livro, Pontos e Contos, do irmão X, chama Simeão e o Menino. Eu não vou ler, mas eu vou contar a historinha, rapidinho. Então Jesus foi levado por Maria e o Simeão, ele tinha sonhado que um dia ele pegaria no colo o Messias, um Salvador. E ele tinha isso, né, que enquanto ele não morresse, ele ainda ia ver o Messias. E toda criança que chegava lá, ele corria para pegar no colo para ver como que era. E nessa criança não foi diferente. Ele fez a mesma coisa. E a hora que ele pegou essa criança no colo, ele viu que ali era Jesus, o Messias Salvador. Mas ele ficou muito preocupado, porque ele falou, mas como vai ser o Salvador? Claro que pensava que é o Salvador dos judeus, né? De algumas libertações, de Roma ou coisa parecida, dos outros povos. E ele não tinha ideia da grandeza desse Espírito que estava reencarnando. E aí ele faz algumas questões. Ele fala, como é que você, nascido numa manjedoura, vai poder salvar Israel, né? E ele fala de novo, por que não nasceste no meio dos príncipes? Por que nasceste em Roma, né? Filho de um imperador, para poder fazer esse trabalho? E não nascendo numa manjedoura simplesmente. E aí, esse menino, pequenininho ainda, tirou a mão, né? Com a mão, batia várias vezes a sua mão no peito de Simeão. E aí, claro que Maria ficou um pouco preocupada, logo pegando a criança, tal tudo, porque Simeão se afastou com Jesus, pegou a criança e saiu com José. E aí, depois de algum tempo, Simeão morre, e aí, nessa conversa aqui do irmão X, eles falam, Simeão, Jesus não deixou você sem resposta. Toda vez que você perguntava, ele batia com a mãozinha no seu peito velho. E ele queria dizer, eu vou salvar pelo coração, pelo amor. Era essa a resposta que Jesus dava para Simeão. E aí, Jesus, né, foi crescendo, e uma vez ele estava com 30 anos em Nazaré, ele partiu para Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, ele foi para Jericó. Porque em Jericó tinha o seu primo, João Batista. E ele ficou alguns dias ali no deserto de Jericó, junto com João Batista. E depois ele se despediu e falou para João Batista, eu vou a Jerusalém. E ele veio. Foi a primeira vez que ele veio como moço, né? Em Jerusalém, já com 30 anos. E ele senta à noitinha na praça de Jerusalém, olhando para o templo, e aí ali ele pernoita. No dia seguinte, ele olhando para o templo, ele viu com que os sacerdotes e o sumo sacerdote saíam, né, do templo. E ele ficou admirado, os sacerdotes saindo, né, com as suas roupas, as suas coisas todas, e ele ficou olhando. E
de repente um dos sacerdotes olha para ele, alguns foram embora, um olhou para ele e foi até ele. E ele fala assim: o que faz um galileu de Jerusalém? Aí ele fala que vinha ver a casa do pai. Aí o sacerdote pergunta para ele: mas o que você entende, né, com a casa de Deus, né? Aí Jesus fala para ele que a casa de Deus é o coração do homem. Ali é a morada de Deus. Esse sacerdote riu, deu risada, fez algumas palavras bruscas, mas Jesus, com aquele sentimento, né, amoroso, e ele era o sacerdote Haná, aquele que mais tarde ia ser o inquisidor de Jesus, 3 anos depois. E aí Jesus sai de lá e volta para Cafarnaum, e ele vai começar, né, a sua busca pelos seus apóstolos. E interessante, ele fala: o reino de Deus é no coração do homem. Como Natã falou para Davi, que não era um templo de pedra, mas sim o coração do homem. Então Jesus volta a falar da mesma forma. E dessa forma que ele iria, então, salvar a humanidade. Não salvar um povo, ia salvar os espíritos todos que estavam, né, que pertencem a esse orbe, que utilizam essa terra como escola e hospital. E aqui, bem-aventurados os aflitos, quando ele fala que eles receberão o reino de Deus. Então, ele contou para nós, nesse Sermão do Monte, são 8 sermões que ele falou, e esse é um deles, o bem-aventurados os aflitos. E ele veio dar essa contribuição magnífica, e agora, com a colaboração dos amigos espirituais que orientaram Kardec, também nos colocam essa mesma passagem, dizendo que nada que Deus faz é errado, porque a benevolência, a misericórdia de Deus, mas a justiça de Deus, tudo é perfeito. E se nós passamos por algumas dificuldades, algumas situações, é porque necessitamos nos reaproximarmos, né, das verdades de Deus, das leis desse universo. E aí a gente se depara com algumas dificuldades que temos que reparar, contornar e entender esses processos. E a doutrina espírita vem colocando isso de forma clara. E Jesus foi também, ele deu uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, quando ele está na casa de Pedro, em Cafarnaum, e a sogra de Pedro está doente. Quando ele chega, ele viu que a sogra de Pedro não estava na sala. E aí ele foi, então, perguntar onde estava ela. Aí eles falaram que ela estava doente e que estava no quarto. E ele pediu permissão para poder ir até lá. E assim fez, foi até lá. Ficou alguns minutos e saiu de lá. E a hora que ele saiu de lá, ele veio acompanhado da sogra de Pedro, já sorridente, feliz, sem aquele aspecto doentio que estava. E aí os apóstolos ficam assim, sem entender, né? E ele fala que se você fizesse um pedido a Deus, né,
de coração que Deus ouviria. Aí Pedro pergunta para ele, mas todos os pedidos que a gente faz, Deus atende? Ele fala que todos os pedidos que nós fazemos, Deus escuta. E que nós tenhamos que fazê-lo, tenhamos que pedi-lo, tenhamos que ir até o Pai. E sempre Ele escuta as nossas súplicas, as nossas gratidão. E aí, Ele chama todos os apóstolos na sala, se reúne em pé, e aí Ele faz uma prece, que é a prece que o mundo inteiro fala hoje. Ele levanta a sua cabeça olhando ao céu e diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Essa foi a prece. É a prece que nos consola, é a prece que nos dá o calor no coração para tentar amenizar as nossas aflições. Porque sabemos que o Pai é justo. E Kardec fez uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 600 e... deixa eu ver aqui. Quero falar exatamente a pergunta, né? Vou achar. Eu quero ler a pergunta para que a gente não fique perdido, né? Para falar exatamente o que Kardec falou. Aqui. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos venerandos, aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque, sendo Ele o mais puro dos quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino é o que anima. Então, meus queridos amigos, eu queria deixar isso para vocês nesse mês, né? Que a gente lembre desse Espírito Divino que veio falar sobre, né, o amor do Pai sobre nós, inspirado sempre e animado sempre pela boa vontade do nosso Deus. Essas passagens vocês vão encontrar nesse livro Boa Nova, que fala sobre Jesus. Muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente ler os tópicos e ler esse livro, que esse livro nos dá uma outra visão, uma visão mais clara e mais poética pela linguagem aqui do Humberto de Campos. Obrigado a todos e que essa casa possa permanecer por mais 70 anos, ou mais 70 anos, ou 70 vezes 7, como disse Jesus. E que nós possamos estar sempre juntos com os amigos espirituais que nos concorrem com o seu amor, o amor de Jesus, o amor de Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos.